Oi pessoas, tudo bem com vocês? Estou trazendo aqui finalmente um vídeo falando de história da arte. Que isso aqui é uma forma mais global de história da arte, que é basicamente o que é história da arte e coisas além também. Isso é como se fosse uma pré-história da pré-história, porque ainda vai ter um vídeo falando de pré-história, arte egípcia, greco-romana e Macedônia também, pessoas. Começando aqui com história da arte. A história da arte, assim como a história da humanidade, ela começa a partir da pré-história e dura até os movimentos sociais da atualidade. A história da arte, por sua vez, é um conjunto de fatos e acontecimentos artísticos ao longo da história humana. Citando alguns exemplos, pode-se citar a pré-história, a arte greco-romana e os movimentos como o Renascimento e o Maneirismo. Além disso, a história da arte pode gerar interpretações, debates, reinterpretações e reimaginações de como elas eram no passado, ou seja, quais os procedimentos usados, períodos históricos em que se passam e processos técnicos, ou processos pictóricos, enfim, já vai um pouco além. Seguindo em diante, as obras de arte vão além do que é apresentado em museus. Elas podem estar presentes nas cidades ou no espaço geográfico. Referente a isso, a arte pode ser organizada ou feita para satisfazer a vontade da sociedade ou dos humanos, de nós humanos. Pode-se citar as praças, os edifícios, os monumentos, que em questão podem ser classificados como formas de representação e expressão artísticas. Ou seja, pessoas, o que está lá fora, podemos colocar grafite, que grafite é um tipo de arte, podemos colocar as estátuas, as esculturas, que são formas de representar algo dentro da arte. Agora vamos falar de outro tópico chamado a coisa, que muita gente não sabe o que é, e do conhecimento de arte, que é basicamente uma oportunidade de criar algo original, autêntico, ou seja, dá a oportunidade de criar algo, uma oportunidade de existir algo novo, que muitas das vezes usam fórmulas ou métodos pré-prontos. Isso é meio trágico, isso vai muito no conhecimento de arte, mas também, claro, pode usar métodos um pouco revolucionários, dependendo da época. Mas em relação aos métodos já pré-prontos, que em outras palavras, o que já existe ou deu certo nas obras artísticas anteriores, são reutilizados, reaproveitados em posteriores, ou seja, para ter o mesmo sucesso. Além disso, é eficaz falar sobre o comportamento de quem faz arte. Ele é dividido em dois, valor estético e a ideia universal, em que o valor estético é para a arte ser contemplada e admirada. Isso aí lembra um pouco de uma coisa que eu vou falar quando eu fizer o vídeo de Weber. Que isso entra muito na questão de Weber também. Que é aquela questão da unicidade. É o famoso aqui e agora, quando o admirador, o contemplador nunca é o mesmo. Isso já é outra coisa. Enquanto isso, a ideia universal já faz com que a obra de arte fique além da contemplação, podendo até mesmo ser usada e reaproveitada. Outro sim, é necessário destacar a arte autônoma, na qual as obras de arte deixam de ser consequência da história e da sociedade e passa a ser consequência da natureza. Além disso, a história passa a ser protagonista da história, da arquitetura e urbanismo. Ou seja, e também, claro, isso vai muito além da arquitetura e do urbanismo. Podemos citar também as nossas roupas, que também tem história, obviamente, porque as roupas, as cores utilizadas e afins também fazem parte da história da arte. Mas enfim, é uma coisa muito bacana. E por fim, restauração, que é na verdade uma tentativa de restaurar a história, fazendo-a voltar a seus status ou forma original. Ou seja, pegar um quadro e tentar repaginá-lo, tentar restaurá-lo, quero dizer. Pegar um pergaminho também vale. Tem alguns restauradores na China que fazem isso com pergaminhos e é muito legal. Tudo bem que o seu valor mesmo ele é perdido porque ele foi restaurado. É como se ele fosse feito hoje. Recuperar o que foi degradado, destruído e deturpado, ou seja, a restauração ela é muito boa porque ela restaura aquilo que foi destruído, degradado, deturpado ou até mesmo esquecido, estátuas que acabaram sendo perdidas com o passar do tempo. Por exemplo, tem hoje várias estátuas sendo encontradas na Europa, no Egito também, principalmente na Europa. Quando digo Europa, eu vou falar Grécia e no máximo Turquia. Estátuas sendo encontradas de deuses, de divindades gregas também encontradas, que são muito interessantes. Aí estão
tentando restaurá-las. E é muito legal isso, é uma coisa que eu gosto muito, que eu gosto bastante, é uma vantagem da restauração. Isso aqui faz com que ela ganhe uma chance de retroceder às suas origens, ou seja, faz com que ela volte a ser admirada e contemplada. Pois bem, pessoas, eu encerro o vídeo por aqui. Esse foi um vídeo até que bem rapidinho do que o de Max. Eu acredito porque eu ainda não editei o de Max. Mas é porque o que acontece? Muita coisa que eu tirei daqui, a maior parte, muita coisa aqui foi um pouco minha opinião também. Só que a boa parte eu peguei do capítulo 1 de A História da Arte como História da Cidade. Mas foi no caso, o capítulo 1 desse livro. Eu não lembro o nome do autor, mas está aparecendo aqui. Eu acabei apertando o microfone, não sei se vocês perceberam, mas tudo bem. E eu peguei um pouco desse livro que eu achei muito legalzinho colocar aqui. É muito legal, pessoas, esse capítulo. Eu gostei e recomendo. É História da Arte como História da Cidade, que é muito legal. E também isso é como se fosse uma pré-história da arte. Enfim, pessoas, vou encerrando por aqui. Até a próxima e adeus!